Olá, meus alunos do Santana, tudo bem? Então, hoje vamos ver uma aula aqui no PowerPoint, acho que é um pouquinho melhor para trabalhar com esse assunto, que é a parte dos sistemas de equações lineares, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com a matemática B, tá? Vão ser duas aulas simultâneas, né? A gente vai trabalhar com as aulas 15 e 16, é porque a aula 15 trabalha apenas com sistemas 2 por 2 e define como podem ser os sistemas 2 por 2. E a aula 16 já trabalha com a regra de Cramer, que é uma regra que você tem que saber para resolver e discutir sistemas de equações que podem, porventura, aparecer no seu vestibular. Tudo bem? Então, vamos lá. Muito bem, na resolução de sistemas 2 por 2, o que você aprendeu até o primeiro ano do ensino médio, né? Depois do segundo ano você aprendeu a regra de Cramer, que é uma regra baseada nos determinantes. Mas até então você resolvia os sistemas de duas equações e duas incógnitas usando dois métodos característicos. Ou você usava o método da adição, que é o mais fácil, que você aprende depois, mas é o mais fácil para trabalhar. Ou você usa o método da substituição. Tá? Então, tem dois métodos que você costuma trabalhar aí com esses sistemas de equações, de duas equações e duas incógnitas, chamados sistemas 2 por 2. Normalmente a gente usa x e y para representar as incógnitas, né? Muito bem. Antes de continuar falando então da resolução do método da adição, né, que a gente vai resolver um sistema usando o método da adição, é importante ficar claro para vocês que a gente também pode classificar os sistemas de três formas. Supondo que as soluções sejam os números reais, e você possa usar qualquer número real como solução no sistema, então existem três tipos de sistemas. Os sistemas chamados possíveis e determinados, a gente representa por SPD, são os sistemas que têm uma única solução, um único valor, no caso se for 2 por 2, de x e y, que satisfaz todo o sistema, tá certo? Um sistema também pode ser chamado sistema possível e indeterminado. O sistema possível e indeterminado é um sistema que tem infinitas soluções reais. Não existe apenas uma, mas sim infinitas soluções reais. E ainda eu posso ter um sistema chamado impossível, que é aquele sistema que não dá para resolver. Então, ou ele é SPD, possível e determinado, que a gente vai resolver, vai aprender como resolver hoje. Ele pode ser SPI, sistema possível e indeterminado que apresenta infinitas soluções. E o sistema ainda pode ser SI, sistema impossível, que é o sistema sem soluções reais. Tudo bem? Como a gente pode analisar com mais propriedade depois na geometria analítica, quando você tem uma equação da reta é formada por duas incógnitas também x e y, tá certo? Muito bem. Se você tiver duas equações da reta e quiser achar o ponto de interseção dessas duas equações, você resolve através do sistema. Porque a solução, o ponto que é comum às duas equações de reta, é na verdade o ponto de interseção das duas retas na geometria analítica. Tudo bem? Se as retas forem coincidentes, ou seja, forem a mesma reta, como tem infinitos pontos de solução, é o chamado sistema possível indeterminado. Agora, se as retas forem paralelas, que não tem um ponto de interseção, aí seria um sistema impossível. Então, isso fazendo uma análise em relação à geometria analítica, que é outro assunto que o Deus trabalha com vocês, tá certo? Mas só para ter uma ideia do que representam as soluções de um sistema, usando o conceito da geometria analítica, tá? O sistema possível e determinado seriam duas retas concorrentes, cujo ponto de interseção é a solução. Um sistema possível e indeterminado seriam duas retas coincidentes e um sistema impossível seriam duas retas paralelas. Tudo bem? Então tá, vamos relembrar então como resolver um sistema 2 por 2. Aqui tem um sisteminha bem simples. X menos 2y igual a 2 e 2x mais y igual a 9. Como resolver usando o método da adição? Pelo método da adição, eu preciso somar as duas equações membro a membro, tá certo? E nessa soma tem que eliminar uma das incógnitas. Mas aqui, se eu somar essas duas equações membro a membro, eu não vou eliminar incógnita nenhuma, né? X mais 2x é 3x, menos 2y mais y é menos y, então não eliminei nenhuma das incógnitas.
Então, nesse caso, para a gente poder resolver usando o método da adição, a gente vai usar um artifício, tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Se eu multiplicar, por exemplo, a segunda equação por 2, todos os seus elementos têm que ser multiplicados por 2 para manter a igualdade, certo? Daí ela ficaria como? 4x mais 2y igual a 18. Repare que eu não alterei a primeira equação, só multipliquei a segunda por 2. E por que por 2? Porque eu verifiquei que se eu fizer aparecer um 2 na frente do y, na segunda equação, 2y, na hora de somar com menos 2y de cima, vai sumir o y. Tudo bem? 2y menos 2y igual a 0. Então, esse seria um artifício. Eu também poderia, se eu quisesse eliminar o x de cara, eu poderia multiplicar a primeira equação por menos 2. Ficaria menos 2x mais 4y igual a menos 4. E daí eu eliminaria na hora da soma o x primeiro. Tanto faz qual incógnita você vai eliminar primeiro. Se é o x ou se é o y, não faz diferença. Tá? Então é só uma questão de observação por qual número eu vou ter que multiplicar uma das duas equações. Às vezes tem que multiplicar as duas, né? Depende do exercício que você tem. Para que na hora de somar as duas equações, você elimine uma incógnita na soma membro a membro. Então vamos somar essas duas equações membro a membro. Vamos lá? X mais 2x mais 4x é 5x, 2y menos 2y é 0 e 18 mais 2 é 20, certo? Bom, agora fica uma equação só com x de incógnita, fácil de isolar o x, basta passar o 5 que está multiplicando para o outro lado dividindo, e 20 dividido por 5, o x é igual a 4. Então, eu achei o valor da primeira incógnita, o x vale 4. Tudo bem? Bom, agora eu vou achar então o valor da incógnita y. Como? Eu vou pegar este x e vou colocar na segunda equação no lugar do x. Tá certo? Então, eu posso substituir tanto na primeira como na segunda, o resultado que eu vou encontrar para o y é o mesmo. Então, se eu substituir o 4 na segunda no lugar do x, ó, fica 2 vezes no lugar do x eu coloco 4 mais y igual a 9. E 2 vezes 4 você sabe que é 8. Então, eu vou passar o 8 para o segundo membro, daí, né? Ficaria y igual a 9 menos 8, portanto, o y é igual a 1. E então, o conjunto solução desse sistema, a gente coloca assim entre chaves, tá? E aí coloca o par ordenado entre parênteses. 4 e 1 é a solução dessa dupla, né? Desse par ordenado, que corresponde, então, à solução desse sistema 2x2. Como eu falei, o método da adição eu acho que é o método mais rápido para resolver. Mas se você preferir o método da substituição, que é isolar uma letra numa equação e substituir na outra, pode fazer assim também, gente, não tem problema, o resultado final vai ser exatamente o mesmo. Tudo bem? Então, a gente relembrou como resolver um sistema 2x2 usando o método da adição. Como eu falei, se você preferir fazer pela substituição, tranquilo, sem problemas. Eu falei no começo para vocês da questão da classificação desse sistema. Esse é um sistema possível e determinado. É um sistema que tem uma única solução, que é o 4 e 1. Tá? Se eu fosse analisar isso na geometria analítica, eu teria duas equações de duas retas distintas que são concorrentes entre si. Elas concorrem em qual ponto? No ponto de coordenada 4 e 1. Tá? É o ponto de interseção destas duas retas. Ficou claro esse sisteminha 2x2? Beleza? Vamos em frente então agora. Bom, já para resolver um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, ou qualquer sistema que tenha um número de equações, um número de incógnitas maior que 2, aqui um sistema 3x3, né? Você pode usar duas regras. Uma regra chama-se regra do escalonamento, que é mais trabalhosa um pouco, e é indicada quando você tem os sistemas acima de 4x4, de 4 equações e 4 incógnitas, tá? Aí você usa a regra do escalonamento. Mas quando o sistema é 3x3, a gente vai usar a regra de Cramer para resolver, que é uma regra baseada nos determinantes, determinantes que eu posso tirar de dentro do sistema. Então, para resolver um sistema 3x3, a gente usa a regra de Cramer. Tudo bem? Regra baseada em determinantes. Um detalhe importante, que a gente não pode esquecer, é que são sistemas cujo número de equações é igual ao número de incógnitas. Tá? Tem outras técnicas também que nem são mais estudadas, teorema de Rocher-Capelli, por exemplo, para resolver sistemas com situações diferentes. Mas é importantíssimo você entender que se o número de incógnitas é igual ao número de equações,
Então, no máximo que pode aparecer no teu vestibular, eu não tenho lembrança de nenhum vestibular que tenha aparecido no sistema 4x4, no máximo 3x3, tá? E a regra de Cramer se faz eficiente tanto para resolver o sistema como para discutir o sistema. Então, a regra de Cramer ela é a regra que você tem que saber usar, tá? Pode aparecer na prova geral? Pode. Eu acredito que se cair alguma coisa na prova geral, vai cair um sisteminha 2x2 para você discutir ou resolver. Mas esse é um outro assunto, a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso, tá? Mas o sistema 3x3 também pode, porque determinante de terceira ordem vocês já viram como resolve, né? Usa a regrinha de Sarros e faz os cálculos. Então, é o que pode aparecer no teu vestibular. Detalhe importante, se, veja bem, se o número de equações for maior que o número de incógnitas, eu tiver mais equações do que incógnitas, esse sistema poderá ser possível e determinado, impossível. Tem outras análises para fazer, mas como eu falei para vocês, a questão aqui é sistemas cujo número de incógnitas é igual ao número de equações. Está vendo esse sistema 3x3? Eu digo que esse sistema está preparado para ser resolvido. Aí você pergunta, por quê, professor? Porque se você analisar, tem x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z e o termo independente no segundo membro. Tá vendo? Então, nas três equações, eu tenho o x em primeiro lugar, o y em segundo, o z em terceiro e o termo independente no segundo membro. Tem que dar uma observada nisso, que às vezes eles trocam, colocam o z na frente do x, né, dão uma embaralhada só para confundir o aluno. Na verdade, você tem que sempre organizar o sistema, deixar x, y, z e termo independente no segundo membro, para que você consiga resolver sem problemas. Então, esse sistema, como a gente observa, ele está pronto para ser resolvido. Tá? Então, o que eu faço? Em primeiro lugar, eu vou montar um determinante principal, que eu posso representar pela letra D maiúscula, ou tem alguns livros de matemática que representam pela letra grega delta. Eu não gosto muito do delta, porque o delta às vezes confunde com o delta lá da equação do segundo grau, né? B ao quadrado menos 4ac. Mas pode usar, não tem problema. Tem muitos livros que trazem o determinante principal representado pela letra grega delta. Tudo bem? Então, esse determinante principal ele é formado pelos coeficientes numéricos das incógnitas. Então, você coloca ali na primeira coluna os coeficientes do x, ó, 1, 2 e 3. Na segunda coluna, os coeficientes de y, 1, 3 e menos 1. E na terceira coluna, os coeficientes do z, 1, menos 1 e 2. Tudo bem? Então, o determinante principal ele é formado pelos coeficientes numéricos das incógnitas. Tudo bem? Bom, a gente vai resolver esse determinante usando a regra de Sarros. Repete as duas primeiras colunas, tá? E vamos às multiplicações, né? Vamos lá. Vamos fazer 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, assim. E depois vou fazer 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Assim. Tá? Então, 3 assim e 3 assim. Tá certo? Muito bem. Então, vamos ao cálculo. 1 vezes 3 vezes 2 é 6. 1 vezes menos 1 vezes 3 é menos 3. E 1 vezes 2 vezes menos 1 é menos 2. Aqui eu coloquei um sinal de menos e fiz as operações invertidas, mas você pode fazer direto, se você quiser, já trocando o sinal. Tá? Então eu coloquei o menos e fiz as operações e depois eu troquei o sinal. 1 vezes 3 vezes 3 é 9. 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é mais 1. E 1 vezes 2 vezes 2 é 4. Mas veja que eu coloquei o sinal de menos na frente disso. Né? Poderia ter já trocado todos em sinal direto, ou fazer assim como eu fiz, tanto faz, a resolução vai dar o mesmo resultado. E nesse caso, fazendo as continhas, 6 menos 3 menos 2 é 1, e 9 mais 1 mais 4 é 14, então 1 menos 14, o determinante principal igual a menos 13. E aqui já cabe uma observação muito importante. Qual é a observação, professor? Se o determinante principal for diferente de zero, quer dizer que esse sistema é possível e determinado. Ele apresenta uma solução única. Sempre que o determinante principal é diferente de zero, o teu sistema é chamado de possível e determinado. Ele apresenta uma solução única, ou seja, nesse sistema eu consigo resolver. Eu consigo determinar os valores de x e de y e de z
que representam o sistema como um todo, tá? Tá, professor, mas e se o determinante fosse igual a zero? Bom, aí eu não teria como resolver, mas eu poderia classificar o sistema em possível e indeterminado ou um sistema impossível, tá? Daqui a pouco a gente vai ver essa situação quando quando o D, né, ou delta é igual a zero, tá legal? Então, nesse caso, como eu sei que o D é diferente de zero, eu sei que ele é um sistema possível e determinado e eu consigo resolvê-lo. Bom, depois de calcular o D, eu vou calcular o dx. O que é o dx? Cara, o dx é muito parecido com o D, se você observar. A diferença é que você está substituindo a coluna dos coeficientes de x, 1, o 2 e o 3, pela coluna dos termos independentes, que são 7, 13 e 12. Tudo bem? Então, para calcular o dx, eu pego o mesmo d e substituo a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. Vamos resolver. Repete as duas primeiras colunas, 3 multiplicações do sentido da diagonal principal e depois menos 3 multiplicações do sentido da diagonal secundária. Tudo bem? Então vamos lá. 7 vezes 3 vezes 2, 42. 1 vezes menos 1 vezes 12 é menos 12. 1 vezes 13 vezes menos 1 é menos 13. Daqui eu coloquei menos, abri parênteses. 1 vezes 3 vezes 12, 36. 7 vezes menos 1 vezes menos 1 dá mais 7. E 1 vezes 13 vezes 2 dá mais 26. Então, o dx seria 17 menos 69, que daria igual a menos 52. Tudo bem, gente? Beleza? Então, depois de calcular o d, eu vou calcular o dx. Como é que eu calculo o dx? Eu substituo a coluna dos coeficientes do x pela coluna dos termos independentes. E aí, depois que eu calculo o dx, eu posso calcular a primeira incógnita, que é a incógnita x, certo? Como é que eu calculo o valor do x no sistema? Basta dividir o valor do dx pelo d. Então, nesse caso, se eu dividir menos 52, que é o dx, por menos 13, eu vou ter que o x é igual a 4. Então, eu já determinei o valor da incógnita x nesse meu sistema. Beleza? Tá? Bom, sobre o dx, vamos voltar àquela questão lá quando d é igual a zero. Tá? Sempre que o d for zero e o dx também for zero, aí eu vou ter um chamado sistema possível e indeterminado. Então, basta calcular o D. Se o D, eu procurei só classificar o sistema. Se o D for diferente de zero, sistema possível e determinado. Agora, se o D for zero, eu vou ter que calcular também o dx. Porque se o D for zero e o dx também for zero, eu posso classificar o sistema como possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. Já se o D for igual a zero e o dx for diferente de zero, aí o sistema será impossível. Então veja que a regra de Cramer ela serve para resolver um sistema e para discutir um sistema, tá certo? Então, se o D for zero, pode ser possível indeterminado ou impossível. Então, se o D for zero e o dx também for zero, possível indeterminado. Se o D for zero e o dx for diferente de zero, o sistema é impossível. Agora, se o D for diferente de zero, como é o caso desse exemplo, aí o sistema é possível e determinado tem uma única solução. Aí eu calculo o dx para calcular a incógnita x. Eu divido o dx pelo d e eu tenho o valor do x. Tá certo? Mas a gente já aprendeu agora também que podemos classificar o sistema em SPD, SPI ou SI, usando basicamente a regra de Cramer, o d e no máximo calculando o valor do dx também para classificar um sistema linear. A pergunta seria assim, professor, eu posso usar a regra de Cramer para classificar um sistema 2x2 também? Claro que pode. Vai ser no sistema 2x2, o determinante fica mais fácil ainda. Mas é a mesma situação. Se o D for diferente de zero, possível e determinado com solução única. Se o D for igual a zero, você calcula o dx. Se também for zero, sistema possível e indeterminado. Agora, se o D for zero e o dx não, aí o sistema é impossível. Então a regra de Cramer serve para sistemas 2x2, 3x3, 4x4. É que para 4x4 você teria que fazer a regra de Shaw, cada determinante seria bem mais trabalhoso, né? Daí valeria a pena para o escalonamento. Mas como não cai sistema 4x4, gente, a regra de Cramer é mais que suficiente para a gente resolver e discutir sistemas de 2 equações e 2 incógnitas ou de 3 equações e 3 incógnitas, como a gente está vendo aqui. Tá?
Mas veja, até agora eu calculei o valor do x, né, da incógnita x, através do d e do dx. Agora eu vou calcular o valor do dy, tá certo? Para calcular o valor do dy, que é um outro determinante, eu vou fazer uma coisa similar que eu fiz com o dx. Só que agora eu vou tirar a coluna dos coeficientes dy, vou tirar o 1, o 3 e o menos 1, e no lugar eu vou colocar os termos independentes 7, 13 e 12. Então dy também é quase igual ao d, né? Só que nesse caso eu tiro fora a coluna dos coeficientes dy e coloco os termos independentes no lugar. Tá certo? Bom, então vou calcular o valor do dy. Repete as duas primeiras colunas, né? Vai fazer 3 multiplicações no sentido da diagonal principal e de novo 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. Então dy vai ficar assim: 1 vezes 13 vezes 2, 26. 7 vezes menos 1 vezes 3, menos 21. 1 vezes 2 vezes 12 mais 24. Eu coloquei o sinal de menos e abri um parênteses. 1 vezes 3 vezes 13 dá 39. 12 vezes menos 1 vezes 1 é menos 12. E 2 vezes 2 vezes 7 dá 28. Certo? Então o dy fica 29 menos 55, que vai dar menos 26. Lembra como é que eu calculei o x? Eu não dividi o dx pelo d? Então, para calcular o dy, o y, eu posso dividir o dy pelo d também. E aí, menos 26 dividido por menos 13, o y será igual a 2. Tá certo? Então, agora eu já tenho o valor do x e eu tenho o valor do y. Se eu quiser, agora eu posso calcular o dz, né? Você pega o d, pega a coluna dos coeficientes de z, tira fora e coloca os termos independentes no lugar. Mas aqui vale uma ressalva importante. Se você já tem duas incógnitas do sistema, a maneira mais fácil agora de achar a terceira é substituir essas duas incógnitas em qualquer uma das três equações, que você consegue determinar a terceira incógnita. E você ganha um tempo importante, né? Você não vai precisar calcular o dz. Então, veja lá, vamos pegar a primeira equação que está mais fácil, né? Eu substituo o x e o y nela pelos valores que eu encontrei de x e de y, que são 4 e 2. Então, no lugar do x eu coloco 4, no lugar do y eu coloco 2, mais z igual a 7. 4 mais 2 é 6, então z igual a 7 menos 6, e o z igual a 1. Muito mais rápido calcular desta forma o z do que ter que montar o dz, né, nesse caso. Eu poderia substituir o 4 e o 2 no lugar de x e y em qualquer uma das três equações, e o resultado que eu ia encontrar para o z é exatamente o mesmo. Então eu coloco entre chaves. Aqui, aliás, faltou aqui um detalhezinho importante, né? Vamos colocar aqui, ó, faltou um parênteses aqui, ó. Faltou um parênteses, é um terno dentro do colchete, né? Dentro da chave. Você coloca a chave, que é o conjunto de solução, e daí dentro coloca o terno trio ordenado, 4, 2 e 1. O primeiro número é sempre o x, o segundo é o y e o terceiro é o z. Essa é a solução do sistema. Então, é assim que a gente resolve um sistema de terceira ordem utilizando a regra de Cramer, tá certo? Dá para nós resolvermos um sistema usando a regra de Cramer e dá para a gente discutir, como nós vimos, um sistema de 3 equações e 3 incógnitas usando também a regra de Cramer. Tudo bem? Beleza esse exercício? Muito bem. Vamos ver então um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, que já avança aqui na próxima aula. Eu vou fazer mais exercícios, mais exemplos depois com situações envolvendo a próxima aula da apostila, mas já não tem como meio que dissociar uma coisa da outra, né? Depois que a gente aprende a regra de Cramer, você vai para frente. Então, já vou antecipar a última aula, depois eu faço mais uma aula só com exercícios dessa situação. Então, veja bem o que ele diz aqui nesse caso. Considerando indeterminado o sistema baixo, calcule os valores de P e de M. Então, ele está dando um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, certo? Mas, repare que tem um M aqui, ó. Está vendo o M e está vendo o P aqui, ó. O P e o M não são incógnitas. A gente chama o P e o M de parâmetros de análise. Dependendo dos números que eu coloco no lugar do P e M, eu posso ter um SPD, um sistema possível determinado. Eu posso ter um SPI, um sistema possível indeterminado, ou um sistema impossível. Ele quer descobrir para que valor de P e para que valor de M esse sistema baixo é indeterminado, ó, considerando indeterminado sistema. Indeterminado quer dizer possível e determinado, SPI. E para que o sistema seja possível e determinado, o que tem que acontecer? O D tem que ser zero e o dx também. Tanto D como dx tem que ser iguais a zero. Tá certo?
Então é isso que eu tenho que lembrar. Opa, peraí, eu quero que o sistema seja um sistema indeterminado. Então, para que isso aconteça, o d e o dx tem que ser zero. Bom, aí eu vou montar o d. Né? Vamos lá. O determinante principal fica assim, 2, 4 e 1, menos 3, 3 e p, 1, 1 e 1. Tá? Você está observando, está vendo que o determinante principal ficou em função do parâmetro p. Eu vou resolver usando a regra de Sarro de novo, só que eu sei que esse resultado, se eu quero que o sistema seja possível indeterminado, tem que dar zero. Né? Ele está afirmando que ele é possível indeterminado, então o d tem que ser zero. Então por isso que eu já igualo a zero. Mas eu vou resolver da mesma forma. Eu calculo o determinante, né, usando a regra de Sarro, 3 multiplicações no sentido da diagonal principal, 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. O que vai acontecer aqui? Vai ficar uma equação em função do p. Ó. 2 vezes 3 vezes 1 é 6, menos 3 vezes 1 vezes 1 é menos 3, 1 vezes 4 vezes p é 4p, menos, abre parênteses, 3 mais 2p menos 2 igual a zero. Tá? Então, é uma equação do primeiro grau, tirando os parênteses aqui, juntando os termos semelhantes, né? 4p menos 2p vai dar 2p, passo 12 para o outro lado fica menos 12 e o p vai dar menos 6. Isso quer dizer o seguinte, que se no lugar do p eu colocar menos 6, o determinante principal dá zero, que é uma das condições para que o sistema seja possível determinado. Tá, professor, mas e se eu resolver colocar no lugar do p qualquer outro número que não seja o menos 6? Aí o determinante principal não vai dar zero e você vai ter um sistema possível e determinado. Tá certo? Ele só será possível e indeterminado, em primeira condição, se o p for menos 6. Porque se o p for menos 6, eu tenho certeza que o d dá zero. Tá? Bom, mas o dx também tem que ser zero. Então, o que eu faço? Agora eu vou montar um determinante, né, com um dx. Né? Tira fora a coluna dos coeficientes de x, 2, 4 e 1 e coloca os termos independentes no lugar, 4m e 3. Agora, repare aqui, ó, na coluna do y, menos 3, 3 e... Veja que eu estou analisando já supondo que o p seja quanto? Que o p seja menos 6, tá certo? Então, veja que eu coloquei menos 6 aqui, ó. Tá certo? Ó. Eu substituí o p por menos 6, porque eu estou calculando o dx baseado no d que deu p igual a menos 6. E o d deu 0. Tá certo? Beleza? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Aí eu vou colocar, então, resolver usando a regra de Sarros também, né? Repetindo as duas primeiras colunas, já substituindo p por menos 6. E também vou igualar a zero, porque para ser um sistema possível e determinado, o dx tem que ser zero. Também, certo? Então, a mesma coisa, resolve usando a regra de Sarros, né? As 3 multiplicações no sentido da diagonal principal e as 3 multiplicações no sentido da diagonal secundária. E o dx vai ficar assim, ó, 12 menos 9 menos 6m menos, abre parênteses, 9 menos 24 menos 3m igual a zero. Então, eliminando os parênteses, juntando os termos semelhantes, numéricos, depois os algébricos, eu fico com menos 3m igual a menos 12. Passando o menos 3 dividindo menos 12, o m vai dar 4. Então, quais são os valores de P e M para que o sistema seja possível e determinado? O P tem que ser menos 6 e o M tem que ser 4. Tá? Se o P for menos 6 e se o M for 4, o sistema será possível e determinado, porque se o P for menos 6, o D dá 0, e se o M for 4, o dx igual a 0. Tá, se ele quisesse saber o valor de M e P para que o sistema fosse impossível, aí seria o P igual a menos 6, porque o D teria que continuar dando 0, mas o M teria que ser diferente de 4. Se P for menos 6 e M for diferente de 4, aí o meu sistema é impossível. E quais os valores de P e de M para o sistema ser possível e determinado? Basta que o P seja diferente de menos 6, daí não importa o M, a gente escreve assim para todo M pertencente a R, tá? Se o P for diferente de menos 6, não importa o M, o sistema será possível e determinado. Então, essa é uma discussão de sistemas através de parâmetros, que é, como falei, o assunto da próxima aula. Vou fazer mais exercícios para vocês em slides, para que vocês possam analisar, tá? Mas, basicamente, é isso que você tem nessa parte da discussão de sistemas lineares. Beleza? Mais um exemplo para vocês aqui interessante. Ó. Para que o sistema baixo admita a solução única, é necessário que o A seja diferente de 1. Você vai marcar verdadeiro ou falso. Isso pode ser um item da questão do vestibular da UEPG. Então, claramente, esse sistema está em função do parâmetro A, ali, que está multiplicando o x, né? Está vendo ali, ó, o valor do A? Tem um Azinho aqui, ó.
vendo? Ó. Tá? Então, dependendo do valor que eu coloco nesse A, o sistema admite solução única ou não. Então, vamos lá. O que eu faço aqui nesse caso? Para o sistema ser possível determinado, não esqueça que basta que o determinante seja diferente de zero. Então, se o D for diferente de zero, o meu sistema será possível determinado, está resolvido o problema. Para ser possível indeterminado, o D tem que ser zero e o dx também tem que ser zero. E para o sistema ser impossível, o D tem que ser zero e o dx diferente de zero. Certo? Então, vamos calcular o determinante usando a regra de Saad. Tá? Vamos repetir as duas primeiras colunas. Aqui já fiz direto, né? Já para me ganhar um pouquinho de tempo. Repeti as duas primeiras colunas, fiz igual aos outros anteriores e encontrei que o determinante deu menos 4a mais 8. Mas, para que ele admita a solução única, esse menos 4a mais 8, que é o resultado do determinante, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, eu vou fazer menos 4a mais 8 diferente de zero. Então, menos 4a diferente de menos 8. E passando o menos 4 dividindo, menos 8 dividido por menos 4 dá 2. Então, basta que o determinante seja diferente de 2. Então, se eu colocar o 1 ali, por exemplo, né, nesse caso, ele pergunta, basta que ele seja diferente de 1, não, basta que ele seja diferente de 2. Isso que essa afirmação ali é falsa desse exercício. Tudo bem? Então, ali foi um exemplo mais rápido para vocês verem a questão de como que pode ser no vestibular, né? Seria uma questão falsa porque o A teria que ser diferente de 2 e não diferente de 1. Aqui um outro exemplo de um sisteminha 2 por 2. Tá? Então, por exemplo, o sistema x menos ay igual a 2 e 2x menos y igual a b é possível e determinado somente para que valores de a e b. Então, esse é um que pode ir na prova geral, porque é um sistema 2 por 2 e ele está discutindo usando a regra de Cramer. Tá certo? É a mesma situação. Para ser possível e determinado, o d tem que ser zero e o dx também, né? Possível e determinado, não esqueça. Então, esse d, que é formado pelos coeficientes numéricos das incógnitas, 1, 2, menos a e menos 1, ele tem que ser igual a zero. Então, aqui eu vou resolver mais fácil, né? 1 vezes menos 1 é menos 1, e menos a, menos a vezes 2 dá menos 2a igual a zero. Então, eu vou ter que 2a é igual a 1 e o a igual a 1 meio. Tá certo? Então, se o a for 1 meio, eu tenho certeza que o d é igual a zero. Tá certo? Veja que é mais rápido. Então, 2 por 2, não determinante 2 por 2, é bem mais tranquilo para você resolver. Tá, e o b? Bom, para ser possível determinado, o dx também tem que ser igual a zero. Né? Então, também vou resolver o dx igualando ele a zero. 2 vezes menos 1 é menos 2, e b vezes menos 1 meio é menos b sobre 2. Então, vai ficar mais b sobre 2, né? Passando 2 para o outro lado, fica b sobre 2 igual a 2. Passo 2 multiplicando, o b vai ser igual a 4. Então, para ele ser possível e indeterminado, o a tem que ser 1 meio e o b tem que ser igual a 4. Se o a for diferente de 1 meio, o sistema é possível e determinado, porque o d não vai dar zero, e aí não importa o b. E se o a for igual a 1 meio e o b for diferente de 4, aí o sistema seria impossível. Tá certo? Eu posso fazer também, como eu falei, aquela análise na geometria analítica aqui nessa situação, né? Porque se o a for igual a 1 meio e o b for igual a 4, se o sistema é possível e determinado, essas duas retas representadas por essas duas equações, elas são retas coincidentes. Tá certo? Agora, se o a for diferente de 1 meio, eu vou ter retas concorrentes. E aí dá para resolver o sistema que é o ponto de interseção. Agora, se o a for 1 meio e o b não for 4, aí são retas paralelas, elas não têm ponto de interseção. Ficou claro, gente? Então, a gente viu como resolver um sistema 2 por 2 usando a método da adição, que é o mais comum no começo. Expliquei para vocês a regra de Cramer, que é importantíssima, ela é baseada nos determinantes, e com ela você consegue resolver e discutir sistemas no teu vestibular. Tá certo? Tenta resolver os exercícios da apostila dessas duas aulas de hoje, que não são tão difíceis. Eu vou deixar marcado para vocês ali no mural do Classroom quais vocês devem fazer. Então, façam os exercícios, estudem, tá? E na semana que vem a gente tem as duas últimas aulas para fechar essa apostila 4 aí, né? Vai ter uma aula da matemática A, né? Das inequações logarítmicas, e uma aula da matemática B com mais exercícios aqui de sistemas para a gente encerrar essa matéria, tá bom?
Estudem bastante, façam exercícios. Se tiverem dúvidas no caderno de exercícios, pergunte lá no Classroom que eu coloco para vocês as soluções. Tá bom? Bons estudos. Até a próxima. Opa! Pulei. Tinha mais um exercício. Que mico! Vamos lá. Nesse caso aqui, esse sistema x mais y menos z igual a 1, x mais z igual a 2, 2x mais y igual a 3, ele é possível e determinado, gente? Então vamos ver. Vou resolver usando a regra de Sarros, né? Montando o determinante principal, tá? 3 multiplicações no sentido da principal e 3 no sentido da secundária. E o determinante dá igual a zero. Então isso quer dizer o quê? Que esse sistema é um sistema possível, indeterminado ou impossível. Mas a afirmação que ele coloca, e isso pode aparecer como um item na questão da UIPG, a informação que ele coloca, o sistema é possível e determinado, não, falso. Ele é possível e determinado ou SI. Você pode até, se quiser calcular, se ele é SPI ou SI calculando DX, tudo bem, mas não precisa. Porque você já sabe que a afirmação é falsa, porque o que ele diz que ele é, ele não é. Ele diz que ele é possível e determinado? Não. Ele é possível e determinado ou SI. Então, se fosse numa questão do IPG, seria falso. Tá bom?